E aí, pessoal, tudo bem? Queria mostrar para vocês como é que vocês fazem para estar limpando um site WordPress. Então, o que a gente vai falar nesse vídeo é como estar limpando os arquivos, fazendo backup para evitar que qualquer problema aconteça, né? E testando, né, o site. No caso, a gente não vai testar, mas eu vou falar para vocês como é que a gente vai fazer, porque isso demora um tempo e a gente precisa que a empresa dê os dados. No caso, por exemplo, aqui é a HostGator, né? Eu preciso que eles me mandem assim o password que eles botaram aqui, que o site foi invadido. E eles não mandaram ainda, então não tem como acessar. Mas eu tenho acesso à hospedagem. Então, é isso. Então, explicando aqui o que aconteceu com esse site, ele foi invadido de alguma forma, ele tá no... Eu ainda não abri, né, os arquivos para ver. É, e ele tá na HostGator. Então, primeira coisa, eu recomendo que vocês não usem a HostGator. Vocês devem usar a Hostinger ou uma outra empresa que tenha o mesmo sistema deles, que eles têm um sistema de arquivos, no caso, antivírus, que verifica todos os arquivos da hospedagem e remove automaticamente. Então, a HostGator tem isso. Eles têm um sistema que verifica todos os arquivos, mas eles não fazem a limpeza automaticamente. A Hostinger faz. Então, ela limpa todos os arquivos para você. A HostGator não, ela só avisa. É, E a Hoshinger tem backup, né? Tipo assim, o plano mais básico dele, se não me engano, ou tipo um médio, né? Tem um backup semanal e tem planos com backup diário, né? Então você precisa de site assim, uma hospedagem assim no caso. Então, o site foi invadido, você está na HostGator ou em qualquer outro lugar, você precisa é, fazer a limpeza. Alguns sites, por exemplo, tem um site aqui, Promap, que foi invadido, que ele redireciona para um outro site, né? Então vai depender muito, mas de qualquer jeito, você vai precisar entrar nos arquivos, na hospedagem, precisa do acesso à hospedagem. Se não tiver um gerenciador é, de, de hospedagem, você vai precisar do acesso ao FTP e a uma SQL, ou outro banco de dados que a hospedagem esteja usando. Nesse caso aqui, uso MySQL, mas tem um cPanel, então é muito mais fácil, né? Então, o que que você vai precisar primeiro fazer? Fazer um backup. Então, você vai fazer o backup dos arquivos. Você vai vir aqui no gerenciador de arquivos, o cPanel. Se você não tiver o cPanel, você vai ir pela forma que tiver, né? Outras hospedagens têm outras formas, que nem a Hoshinger. Tem um gerenciador de arquivos deles próprios. Você abre lá o gerenciador de arquivos do site que foi invadido. Ou você acessa o FTP. E você precisa entrar no diretório que foi invadido. Aqui na HostGator, a invasão não sobe, né? Então ela fica aqui no public HTML. Então você vai. Você sabe que a invasão tá aqui dentro, entendeu? Aconteceu aqui. Aqui você vai precisar fazer o quê? Você entrou no diretório do site que foi invadido. Na verdade, olha só. Se o site foi invadido e você não tem experiência limpando o site, você não tem experiência como desenvolvedor muita, é bom você fazer um backup do servidor inteiro. Aí você entra em contato com a hospedagem e com o provedor de hospedagem e pede a eles para fazer um backup de tudo, para não ter risco. Qualquer coisa você só restaura. É, Deixa eu ver. Mas se você tem, né, conhecimento, você só faz o backup do site que foi invadido. E é o que eu vou fazer. Vou selecionar tudo, aqui da pasta, né? E você vai fazer um backup disso aqui. Eu vou compactar para zip e ele vai começar aqui. É só deixar um tempinho aqui. Por enquanto ele está fazendo esse backup pra gente, eu vou vir aqui na pasta no cPanel e vou entrar no banco de dados. Aqui eu tenho PHP admin, então é bem facinho.
Mas se não tivesse, você iria precisar acessar via MySQL, você ia precisar acessar via SSH, né? Com o IP do servidor, você ia pegar os dados e tal. Aí aqui não precisa, muito fácil. Eu só cliquei ali em PHP MyAdmin, ele vai abrir pra mim. E aí, pronto. Eu só tenho um banco de dados aqui, mas podia ter vários. Aí você vai precisar saber. Aqui, ó, terminou a compressão. Como é que você sabe qual banco de dados que tá que o seu site está invadido? Você vai clicar aqui em wp config, você vai achar esse arquivo, vai editar ele ou ver. E você vai procurar a constante que é database name. Você pode pesquisar, né? dbname, dbname. E tá aqui, olha só. Essa aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai procurar o banco de dados que tem esse nome. E é esse aqui, ó. efundac, underline bd. É esse mesmo. E aí, bom, se por algum motivo tiver mais de uma instalação no mesmo banco de dados, eles vão estar com prefixos diferentes. Aí você pega o que tem um prefixo, mas é só baixar o banco de dados todinho, né? Aí eu vou fazer o download desse banco de dados. Como? Eu vou selecionar ele aqui. Eu vou clicar aqui em exportar. É que é bom que você saiba o que está fazendo, porque é muito sério. Se você não souber, você pede para a hospedagem fazer o backup de tudo. Aí você exporta aqui para SQL. Ele vai baixar. Ó, já baixou. Bem leve. E aqui eu fiz o backup hoje, 10h11. Eu vou fazer aqui o download desse arquivo. Tá? Fazer o download. Clicar aqui em baixar. Que eu baixei 3 vezes. Você não faça isso. Você baixa apenas uma vez. Eu vou tirar esse. É um erro. Tentar baixar de novo. Ele sempre vai dar a pasta que é a primeira, tá? Então pode ser que esteja diferente. O seu pode ser que seja cgbin ponto tmb, pode ser vários nomes. Você vê pela data, né? Só clicar aqui em Last Modified. Aí ele vai ficar aqui o primeiro, hoje. Aí você sabe qual arquivo é. Aí você vai ter aqui o site. Depois que fizer o download, você vai excluir tudo. Que é selecionar, mas espera aí. Tudo exceto o WP Content e peraí, que bagunçou tudo aqui. Entrar de novo aqui. Aí aqui esse site ele tem umas pastas que eu não entendi aqui. Deixa eu abrir aqui o que é. Tem uma pasta aqui barra site e tem uma pasta aqui sujo. Já fizeram isso. Algum outro desenvolvedor fez isso aqui em dezembro de 2024, 2 anos atrás. Deixa eu ver aqui o WordPress. Fizeram isso. É exatamente isso aqui que eu vou fazer. Exatamente isso. Tá? Eu vou apagar aqui essa pasta WordPress. Agora que a gente tem backup, já fez. Vou excluir sujo. Vou entrar aqui em site. Content, ok. Site. Isso aqui eu vou ter que manter também. Então, eu vou selecionar tudo. Vou manter aqui WP Content. Site, porque esse site aqui, ele tem essa pasta aí, parece alguma coisa importante. Não sei se era algo enquanto estava desenvolvendo, né? Que tem essa pasta. Eu vou manter a pasta index.php. Vou manter, deixa eu ver, wp-config para ter as configurações do banco de dados. E é isso. O resto tudo a gente vai ter uma nova. A gente vai criar de novo, porque é mais fácil do que ter que verificar cada arquivo. E é isso.
Então, ó, vai ficar só WP Content Site, que é nesse caso aqui, às vezes no seu não vai ter isso aqui nunca. É, e o WP Config. O index, deixa eu ver se está comprometido. Não, é esse aqui mesmo. Ele só pega o header e pronto. Aí, nesse caso aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar aqui na pasta WP Content e eu vou. Olha só, tem uma pasta aqui plugins. Eu vou excluir essa pasta plugins e aqui eu vou começar a excluir algumas pastas que eu sei que eu não preciso. Eu não preciso do WPF Log, que é do plugin WordPress. Não preciso do upgrade backup. Não preciso do cache. Não preciso do languages. E eu vou ver aqui o updraft, o que tem. Aí eu vou excluir permanentemente isso aqui. Aí o updraft, eu tenho vários backups aqui. Deixa eu ver aqui o empty-dir que tem. É literalmente um empty-dir. Isso aqui é... Esqueci o nome. Gambiarra. Deixa eu abrir aqui. Editar webconfig para ver. Muito esquisito. Configuration, System Web Server, Authorization, Deny Users. Eu não sei que sintaxe é essa. Hoje em dia a gente tem inteligência artificial. Não sei o que é isso. Que é isso? Então, eu não sei. Isso aqui era para ser um XML, né? Eu não sei da onde é isso aqui, tá? Não sei, pode ser do plugin, mas tá meio estranho pra mim, entendeu? Eu vou manter, mas parece estranho ali. Porque parece que teria alguma coisa aqui, mas não tem nada, entendeu? Não tem nada assim de ataque. Então, deixa eu ver aqui o index. Deve ser do Updraft mesmo. E aí, aqui em temas, aqui 100% vai ter coisa ruim, entendeu? Quer dizer, 100% não. Pode ser que tenha. Vou excluir esses aqui, que eu sei que não preciso. Vou ver o index como tá. Vou, é, deixa eu ver aqui. Nest modifier. Options tree. Deixa eu ver. Aí o que você vai fazer, ó. Eu vou apagar esse zip porque ele não estava em uso no site, então não preciso. Eu vou fazer o download disso aqui. Vou primeiro criar um zip. Vou fazer um download. Aqui é mais rápido. Aí esperar um pouquinho. Vou dar aqui pro pai, pro Cepenium. Eu acho que travou. Deixa eu atualizar a página. Acho que travou. Tá. Diz que fez o backup, mas eu não confio nesse backup. Eu vou excluir ele. Vou criar outro. Criar um outro backup.
Pronto. Tinha dado algum problema. Mas fez aqui. Agora o backup eu vou baixar isso. E aqui no... eu vou acessar um site que é chamado Vírus Total. E eu vou fazer o upload desse arquivo. E aí esse site ele vai mandar para vários sistemas que vão verificar se o arquivo é comprometido ou não. Ele vai fazer a análise. Então eu vou saber se o tema dele está comprometido. Se o problema foi tema, né? Provavelmente não, foi plugin, né? Porque o tema não é conhecido. Esse tema aqui não é conhecido, então, ó, 100%. Não foi invadido. Não foi invadido, não. Então aqui a pasta de temas está aqui. Eu deixei ali o arquivo zip, mas eu poderia tirar. E aqui na parte de plugins, eu vou ver aqui a parte de plugins agora. Ó, certinho. Essa aqui é a página de plugins. Tá meio lento. Deixa eu atualizar. Aqui é a parte de plugins. Eu tenho isso aqui. Eu vou excluir o que eu sei que não preciso. Disable comments permanently in one click. Desativar comentários. Isso aqui não precisa, né? Heavy slider. Tirar. Porque eu já tenho esse. Esse aqui não é o que está sendo usado. WordPress importa, eu vou tirar. False SSL, vou tirar. Recaptcha, vou manter. WordPress. Updraft. O Updraft eu vou tirar também. Classic Editor eu vou tirar. Vou tirar esses testes. Tirar esse Heavy Slider. E pronto. Aí você tem algumas opções. Vou excluir eles, peraí. Tem algumas opções. Você pode subir cada plugin que sobrou, que você sabe que precisa. E a outra opção é você, tipo assim, só verificar logo se aqui a página de plugin está comprometida. Provavelmente tá, entendeu? Provavelmente tá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou verificar aqui o index primeiro, não tem nada. E eu vou, na verdade, comprimir essa pasta de novo. Aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou checar aqui a, a pasta de plugins. Esperar ela fazer o download. Eu não fiz o download, né? Eu vou atualizar aqui, baixar e vou fazer o upload. Aí vamos ver qual plugins tem aqui que foram invadidos. Aqui provavelmente vai achar alguma coisa. Se não achar, tá lá na pasta de uploads. Aí eu vou deixar aqui, eu vou por enquanto na pasta de uploads. E aqui tem muita coisa. Aqui não tem nada. Tá, aqui dificilmente vai estar invadido, porque aqui é só imagem. Tá, é só imagem. Vai ter nada aqui não. Essa pasta aqui tá tranquila, mas você pode compactar também e fazer o envio aqui. Só que a página de uploads normalmente é muito grande, né? Então assim, a gente já fez a limpeza do site. Aqui tá limpo. Às vezes não é tão fácil assim de limpar. Tem esse aqui, mas você confirma, né? No meu caso, o que eu vou fazer? Eu vou confirmar. Eu já entendi. Eu vi que é o mesmo tema, né? Isso aqui provavelmente era um site em desenvolvimento. Então eu vou excluir isso. Eu vou só comprimir e vou tirar do ar. Porque eu não quero usar isso, né? E eu vou especificar o que é isso aqui. Versão de desenvolvimento. Eu poderia ter escrevido aqui direito, né? Para que versão de desenvolvimento. E aí eu vou excluir essa pasta site, tá?
Pronto. Que agora você vai fazer? Aqui tá limpo o site, tá? Só que tem o banco de dados também. O banco de dados é mais difícil de limpar. Primeiro vamos cuidar aqui dos arquivos. Eu vou fazer o upload de um WordPress limpo aqui. E eu preciso achar esse WordPress. Então, eu vou acessar aqui o WordPress Download. E eu vou baixar o WordPress. Você vai clicar aqui no link para baixar o oficial. Tem que ser no site do WordPress. E você vai baixar aqui. Só que tem uma coisa. O WordPress aqui vai baixar é muito lento. Então, não se preocupa. Ele vai demorar. É muito lento, olha isso. Mesmo sendo bem leve. Eu já tenho ele aqui instalado, porque eu estava já limpando outros sites. Então, eu vou só fazer o upload. A gente está na versão 6.9.4. Na verdade, a gente está na versão 7 já, né? Mas ele baixa essa versão aqui, 6.9.4. E eu vou fazer o upload aqui para a pasta product.html do... Salve aqui, WordPress. Do site que foi invadido. 100%. Eu vou voltar ali para a pasta. Tirar isso. E agora eu tenho aqui, olha só, o WordPress. Certinho. É capaz de ter sido eu que fiz isso há muito tempo. Só que eu não lembrava, né? Eu vou fazer essa exportação aqui e vou excluir. Então, o que acontece? É, é muito importante a construção do site ser bem feita, o site ser mantido. Por isso que eu recomendo pôr na Hosting. Aqui não tem o sistema de segurança que tem na Hosting. Para limpeza, para impedir que as pessoas acessem. Não tem CDN nativo. Não é tão simples quanto a Hosting. E se você pusesse na Hosting, você não ia ter esse problema que a gente está tendo. Também, aqui usava muito plugin. Tem esses plugins aqui. AppSlider, WordFence, são plugins muito conhecidos. Quando tem vulnerabilidade dele, já sai na CLI dos hackers lá, que acessam, né? Eles usam uma CLI que é o que é a linha de comando, para verificar o site muito rápido. E como os plugins são conhecidos, as vulnerabilidades são conhecidas, é muito fácil invadir. Daí, aqui, provavelmente o problema foi nos plugins. Deixa eu ver. Não teve nenhum problema. Pode ter sido na pasta WP Includes, WP Admin, não sei. Mas em algum lugar deu problema. Mas a gente já limpou. Pode ter sido um plugin que a gente limpou, né? Que a gente removeu daqui. Mas tá, tipo, aqui tudo certo. É, eu vou dar uma recomendação no final de como desenvolver site para não ter esse problema. Não é que 100% não vai ter nunca, mas é a forma correta de se desenvolver. Aqui tá limpo. O, o site eu só vou fazer o quê? Eu vou fazer isso. Eu vou entrar aqui na pasta que eu extraí do WordPress limpo. E eu vou clicar aqui, selecionar todos os arquivos. E eu só não vou mover as seguintes pastas, ó. WP Content, eu não quero. E deixa eu ver aqui, index.php. Não preciso dessas pastas. O resto tudo eu quero, que são os arquivos limpos da instalação do WordPress. Vou mover. Aí eu vou mover para a página certa. Eu vou tirar esse arquivo aqui, WordPress. E eu vou ver aqui tudo certinho. Tudo certo. Vou deixar assim, tá? Tudo certo aqui. Vou apagar essa pasta, plugins. Vou apagar a pasta temas. A pasta do tema, né, que eu tinha feito. E pronto. Eu sei que aqui tudo tá ok. Eu sei que, tipo assim, aqui não tem problema, porque eu usei o vírus total. Então, essa instalação do WordPress tá limpa. E tá tudo certo. Aí o que eu preciso agora é o banco de dados. O banco de dados, o que acontece aqui eu não conheço todas as vulnerabilidades, mas eu sei de algumas. E uma que eu sei, né? No caso é a única que eu já vi aqui no WordPress.
É que eles, nos widgets do tema, às vezes o tema tem widgets, né? Quando você vai lá na página de personalizar. De novo, eu não tenho acesso, eu não consigo ver o site. Mas os widgets do tema, eles são. Eles conseguem pôr um JavaScript ali para roubar dados das pessoas. Então, esse tipo de problema de segurança, o vírus total não tem como pegar. Mesmo que você exporte o SQL, ele não pega. Eu já testei. E pra saber se tem problema, cara, no aqui é muito difícil. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é options, tá? Os widgets entram como options, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Widgets do WordPress de temas da tela personalizar entram em que tabela do banco de dados? Não tem problema pesquisar assim hoje em dia. Normalmente isso não apareceria, mas hoje em dia aparece aqui a IA e ele vai saber. Aqui, ó, tá na pasta, a página, a tabela da WP Options. Sidebar Widgets. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. Vai copiar o nome da coluna. E aqui o nome da coluna é Sidebar Widgets. Então, você vai fazer, você vai vir aqui, ó, SQL. Aí select all from WP Options. Ele já pegou aqui sozinho, mas você pode digitar, porque eu tava na página ali, né? Where é option name equal to aí sidebar widgets. Ele vai retornar todos os sidebar widgets que a gente tem. E só tem um, olha só. Na verdade é só um mesmo, que é a tabela WP Options. E aí eu vou ver aqui, eu tenho um IAIA, né? Eu nem preciso ver, tipo, isso aqui. Eu já sei que não tem nada demais aqui. Aí você, tipo assim, você copia, isso aqui pode estar gigante. Você copia e pergunta, tem alguma vulnerabilidade? Só que, cara, esse aqui é inútil. Porque, não tem nada aqui. Não tem um arquivo malicioso. No caso, isso aqui é inútil porque, basicamente, pode ter invasão aqui em tudo, né? Pode ter um monte de coisa diferente com invasão que eles criam. E, cara, esse é o problema de usar um monte de plugin, entendeu? Porque o plugin é muito conhecido, tipo o Heavy Slider é um plugin muito conhecido. Ele simplesmente tem que atualizar sempre. É um plugin que ele tem que atualizar sempre. Porque senão a vulnerabilidade deles fica conhecida, entra na CLI dos hackers. Aí se tiver esse plugin aqui no seu site, você vai ser invadido. E eles vão entrar pela vulnerabilidade lá que foi descoberta. Por isso que se você não usar plugin, tipo quase nenhum, é bom para você. Você tem que aprender a construir os sites de forma correta, entendeu? Esse tema aqui, que tem aqui no site deles, provavelmente tem vulnerabilidade, ou não. Mas se ele tiver, ele não vai ser invadido. Por quê? Porque eles não conhecem esse tema. Então, a maioria das invasões dos hackers é por conta de vulnerabilidades que são conhecidas. Eles não vão, tipo, em cada site verificar cada arquivo, testar cada coisinha. No caso, eles não têm como acessar os arquivos, né? Mas testar, tipo, eles não têm como saber os endpoints do seu tema, eles não têm como saber tudo. Eles teriam que parar um tempo e verificar só o seu site. Eles não fazem isso, eles fazem isso em massa, com vulnerabilidades conhecidas de plugins e de temas. Então, a solução para você é criar o seu próprio tema, que foi feito aqui. Mas esse aqui é um tema padrão, tipo, padrão não, clássico. É, Você pode criar um tema de blocos que é muito melhor. Você não vai ter vulnerabilidade. Ou você vai criar aqui. é, ou você vai, tipo assim, usar tema básico e usar um construtor só ou só o Gutenberg. Você pode usar só o Gutenberg. No caso, é a melhor opção você exportar seu tema. E se você precisar de funcionalidades,
Você usa pouco plugin, usa o mínimo possível, entendeu? E sempre mantém atualizado e mantém o site na Hostinger ou em outra hospedagem muito boa. E aí você vai ter um site muito saudável, tá? Por exemplo, aqui de plugin, você poderia não usar o Heavy Slider, você poderia, tipo assim, trabalhar com, sei lá, GSAP para animação, banner, fazer alguma coisa assim. WordFence, não precisa, tira isso. Aplica as opções de segurança você mesmo manualmente. O Recapt no WP Contact Form 7, você não precisa, você faz essa integração no formulário. Cria um formulário, cria um plugin seu, cria ali, aprende a fazer isso. Contact Form 7 não precisa também. Isso aqui é um plugin muito conhecido. Para acharem vulnerabilidade aqui, eles acham, né? Mas provavelmente é bem construído isso aqui, provavelmente. Tá. E é isso. Nesse caso aqui, podia ter aqui vários plugins. Podia ter, tipo assim, um tema aqui, Astra, né? De 2015, entendeu? Tipo, aí é difícil, né? Porque com certeza tá cheio de vulnerabilidade. Mas pronto. Aqui tá tudo certo, site limpo. Banco de dados, eu não sei se tá limpo. É torcer pra tá limpo aqui. E, bom, aqui também não deu nenhum arquivo invadido, mas às vezes vai dar, viu? Inclusive um arquivo que eu verifiquei deu. Aí como que você vai fazer o site agora? Explicando como é que você vai desenvolver um site bom. Você vai criar o seu site só com o WordPress Core, ou seja, você vai usar Gutenberg para criar. Parece que não é bom, mas você se dedica um tempinho para estudar isso e você aprende isso aí. É tipo Elementor, é tipo outros construtores. Ele é muito bom. Tá? Eu não gostava, mas é bom. E por que que você vai fazer isso? Porque você vai evitar adicionar plugin, vai evitar ter um monte de query que não precisa, um monte de coisa, tipo post type personalizado, template, né? Que tem lá do Elementor e outros consultores. Você vai evitar ter isso. Então, é muito, muito bom, tá? E é isso. O que que eu vou fazer agora para... Ah, tá, tem outra coisa. Obviamente, né, como eu já falei, você vai colocar o site na rocha, ele vai construir com um tema. Se precisa de funcionalidade personalizada, tipo um formulário, você vai criar o seu formulário conforme mesmo do HTML, vai fazer, sei lá, vai usar a função do WP-Mail para enviar. Se precisar conectar com uma API, enviar para um Make da vida, você a adiciona um event listener no formulário, faz esse tipo de coisa. Mas não adiciona muito plugin porque as vulnerabilidades deles são conhecidas, tá bom? E é isso. Aí a hospedagem você põe na Hostinger ou outra hospedagem boa, que não seja uma local web da vida. E é isso. Aqui o que você vai precisar fazer agora? Você vai precisar pedir o acesso, se tiver assim. Se não tiver assim, você só entra no site. Mas no meu caso, eu vou precisar pedir o acesso à hospedagem, para eles liberarem. Vou entrar, vou ver se está tudo funcionando. Se não estiver funcionando, se você, por exemplo, sem querer, manteve a pasta include e apagou a WP Content, aí você restaura o banco o backup, entendeu? Aqui no banco de dados você não precisa restaurar backup nem fazer nada, porque, tipo, vai manter a mesma coisa. E é isso. Aqui é entrar no site, ver se tá tudo funcionando e é isso, entendeu? Se precisarem de alguma coisa, tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários.